Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, queridos irmãos, queridas irmãs e amigos que nos acompanham, hoje diretamente do auditório da igreja em São Paulo. Como sempre, o primeiro dia da semana é sempre um dia especial para nós, é o momento de nós fazermos as nossas ofertas com as riquezas materiais que o Senhor tem nos suprido. E nós, como Davi disse, nós apenas tiramos de uma mão do Senhor e entregamos para outra mão do Senhor. Na verdade, tudo foi dado pelo Senhor a nós. E lembrando da estância EAV é minha, a estância é minha, lembrando também das missões no exterior, vamos suprir, né, os nossos missionários no exterior, e também para o próprio Instituto Vida para Todos, que possibilita essa transmissão, né, dessas mensagens, e tem sido um instrumento muito útil nessa pandemia. E também lembrando da sua obra regional, vamos sustentar para que a pregação do Evangelho possa continuar, né, ganhando o reino para o Senhor aqui na terra, e seja sócio do Evangelho ou outro grupo afim. E também lembra da sua igreja, da sua localidade, né? Vamos honrar o Senhor com aquilo que o Senhor nos deu. E nós então chegamos à mensagem de número 30, que tem por título: O Rei dá descanso aos cansados e sobrecarregados. A leitura bíblica é todo o capítulo 11, Mateus 11, de 1 até 30. Nós, recordando um pouquinho, né, no final do capítulo 9 de Mateus, Jesus então mostra o seu desespero pelas pessoas aqui na terra, e também ele mostra o seu modus operandi, isto é, a sua maneira de operar para a pregação do Evangelho, que é percorrendo todas as cidades e povoados, e ensinava, né, nas sinagogas, e pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E no versículo 36 de capítulo 9 de Mateus ainda fala: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Queridos irmãos, nós precisamos entender o coração de Jesus, que é o Rei do reino dos céus. Ele está desesperado. Ele está desesperado porque este mundo, né, que Satanás reina, se apartou de Deus, se apartou do governo de Deus, da autoridade de Deus, e esse mundo entrou em caos, a corrupção, né, entrou nesse mundo, e as pessoas estão perdidas. Por isso, irmãos, o Rei do reino dos céus, ele veio aqui na terra para novamente colocar em ordem, né, e curar as pessoas. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender com ele. Aprender com ele como? Percorrendo todas as cidades, né, e povoados. Jesus, ele não ficou entre quatro paredes. Embora nós tenhamos os nossos auditórios das igrejas, temos nossos locais de reuniões das igrejas, onde nós fazemos as nossas reuniões maravilhosas de edificação, de aperfeiçoamento, todavia, nós precisamos ter esse mesmo espírito do Rei do reino dos céus, que é esse desespero de ir às ruas para salvar as pessoas que estão aflitas, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão exaustas, estão com a vida toda destroçada, estão desorientados. O Senhor espera de nós para fazer a mesma coisa que o Rei do reino dos céus fazia quando esteve aqui na terra.
Então, queridos irmãos, nós hoje seguimos esse mesmo modelo, por isso que nós, além de nós reunirmos em nossos locais de reuniões, em nossos auditórios, nós também vamos para a rua. E o nosso viver é um viver de pregação do Evangelho, porque nós também nos preocupamos, como o rei se preocupava, com as pessoas que estão nas ruas totalmente desorientadas. Muito bem, então, no capítulo 10, então, ele sozinho, fazendo esse trabalho, ele sabe que ele precisa multiplicar a força do trabalho, por isso ele chamou os 12, vocês prestem bem atenção, que no versículo 1 do capítulo 10 de Mateus, quando ele chama os 12, ele os chama de discípulos. Ele chama os 12 discípulos e lhes dá autoridade e os envia. Quando ele os envia, o termo mudou de discípulos para apóstolos. Então, um apóstolo é aquele a quem Deus envia para fazer a determinada tarefa, para quem Deus dá instruções. Por isso, em seguida, Jesus então dá instruções para esses apóstolos a quem Deus enviou para fazer a mesma obra da pregação do Evangelho, salvando as pessoas, curando as pessoas de doenças e enfermidades, e trazendo essas ovelhas que estão sem pastor, sem orientação, sem direção, estão aflitas, estão cansadas, estão exaustas. Vamos trazer para a casa de Deus. Vamos cuidar delas através da rede de cuidado, através da central de acolhimento. Vamos acolher cada uma dessas ovelhas que estão perdidas. E assim vai, o capítulo 10, já falamos na semana passada, eu não vou detalhar. O Senhor dá instruções para dizer que quando Deus nos envia para a rua para pregar o Evangelho, nós podemos encontrar adversidades, nós podemos encontrar perseguições, podemos encontrar dificuldades, mas não precisamos nos preocupar. Se formos levados a alguma autoridade, não perca nunca a postura, porque você tem uma base forte, que você está pregando a verdade. Você não está pregando sofismas ou mentira. Portanto, irmãos, não percamos nunca a nossa postura. Nós fomos enviados pelo rei com a autoridade dele para pregar o Evangelho. Não precisamos ter medo de nada, não precisamos esconder nada. Seja claro, eu fui enviado pelo rei para pregar o Evangelho, para as pessoas que estão nas ruas como ovelhas perdidas. Então, irmãos, essa vários assuntos nós abordamos na semana passada, certo? Então, e ele põe palavra na nossa boca quando há necessidade de falarmos, seja com autoridade, seja com quem nos inquire. Nós podemos usar a autoridade de Deus, e Deus põe a palavra na nossa boca, certo? Então, termina capítulo 10, dizendo que nós precisamos colocar esse encargo de pregar o Evangelho, de seguir o Senhor, fazer a vontade do Pai, como prioridade máxima da nossa vida. Essa prioridade está acima até da nossa família, até mesmo, não é isso, do nosso cônjuge. Embora nós amamos muito, mas, queridos irmãos, a vontade de Deus está acima de tudo. E também no fim diz que quem nos recebe vai receber o galardão, não é isso, de quem nós somos. Se nós vamos na qualidade de um profeta, esse que nos recebe vai receber
né, galardão de um profeta. Se nós formos na qualidade de um justo para pregar o evangelho do reino, as pessoas que não nos recebem são beneficiadas, porque receberão o galardão de um justo. Qualquer um que der de beber a um copo de água fria a um desses pequeninos receberá grande galardão, né, no céu, por ser discípulo do Senhor. Por isso, irmãos, ninguém, né, as pessoas que não se recebem vão ser muito beneficiadas, vão receber o seu galardão. Então, quando chega no capítulo 11, queridos irmãos, Jesus tinha acabado de enviar os 12. Puxa, ele era um só pregando o evangelho, e agora ele envia os 12, então ele volta para casa e descansa. É isso que aconteceu? Aqui, versículo 1 diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Irmãos, Jesus não para. Ele veio aqui na terra, irmãos, é justamente para isso, para salvar os pecadores, para atender a necessidade dessas pessoas que estão aflitas, exaustas. Ele veio para isso, ele veio para curar, ele veio para colocar todas as coisas em ordem. Mesmo depois de ter enviado os 12, ele saiu a ensinar e a pregar nas cidades deles. Essa cidade deles são as cidades dos discípulos, onde ele chamou esses discípulos, e a maioria desses discípulos vivia ali nessa região, tá? Então, versículo 2, de repente muda de assunto. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. João estava preso. Mandou perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Irmãos, é triste nós ouvimos isso de João Batista. João Batista, ele foi um que, desde o ventre materno, estava cheio do Espírito Santo. Ele era alguém totalmente fora do padrão da religião judaica. Ele era um sacerdote, ele deveria estar no templo com finos trajes de um sacerdote. Ele tinha direito a comer da comida ali no templo. Ele tinha teria a vida feita. Mas ele não. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava fora da religião, fora do padrão da religião, ele tinha uma missão a cumprir. O Espírito Santo lhe impeliu para ir para o deserto, e clamava no deserto: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse era o João Batista. Ele não se vestia de finos trajes, ele se vestia de pelos de camelo. E ele não comia da comida do templo, ele comia de gafanhotos e mel silvestre. Era totalmente alguém fora do padrão. E o Espírito era com ele. O Espírito sustentava. O Espírito levava as pessoas para lá. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Quando você está na linha do Espírito, quando o Espírito te conduz a fazer a obra de Deus, o Espírito te impele, o Espírito te motiva, o Espírito abre caminhos, o Espírito traz pessoas até você. É ou não é? Mateus 3, versículo 11.
Perdão. João Batista sabia quem era ele. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Irmãos, é assim. Nós não seguimos o padrão de uma religião. Nós seguimos o Espírito. O Espírito precisa nos encher para nós podermos servir ao Senhor. Aí, irmãos, não há canseira. Servindo ao Senhor assim, irmãos, não há obrigação. Nós fazemos com alegria. A sua pá, ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Irmãos, o trigo é aquele que recebeu a vida dele. Vocês se lembram de João 12, 24? É isso mesmo? Dá uma olhada, João 12. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Voltando lá para Mateus 13. Então, ele veio aqui na terra, Jesus veio aqui na terra, não para estabelecer uma nova religião. Ele não veio aqui na terra para se tornar um homem famoso. Ele veio aqui na terra para dar vida ao homem. Ele veio como um grão de trigo, ele veio para morrer. Se um grão de trigo não morrer, fica no celeiro um grão para sempre. Mas se você plantar esse grão, e esse grão morrer na terra, esse grão vai brotar e vai produzir muito fruto. Jesus é esse grão de trigo. Ele veio aqui na terra para morrer e ressuscitar. Para quê? Para reproduzir muitos grãos. Aqueles que viriam a recebê-lo, a crer nele, a receber a vida eterna, serão grãos de trigo. Esses grãos de trigo ele vai recolher no seu celeiro. Mas sempre sobram palhas. Essas palhas não têm vida. Essas palhas não servem para nada, senão para ser queimada. Então ele é aquele que tem a pá na mão, ele limpará completamente a sua eira, que é o mundo. E ele vai recolher o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, que será o fogo do lago de fogo, a perdição eterna. Irmãos, nós somos trigos produzidos pela sua morte e ressurreição. Senhor Jesus. Então, nós temos a vida de Deus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Graças a Deus. Então, os judeus, achavam que conheciam alguma coisa. João 5, versículo 39, como diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Irmãos, Jesus veio aqui na terra, não é para buscar a glória dos homens. Ele veio aqui na terra para dar vida. A vida de Deus, a vida eterna ao homem, certo? E só que os judeus, na velha religião, na religião judaica, achando que
nas Escrituras do Antigo Testamento estivessem a vida eterna. Mas as Escrituras falam a respeito de uma pessoa que pode dar vida eterna. Não são as Escrituras em si que podem dar vida. Somente Jesus pode dar vida. E os judeus preferiram a velha religião, examinam as Escrituras, mas não querem ir até Jesus para ganhar vida. Ó Senhor Jesus. Então, João, ele dava testemunho, João capítulo 1, versículo 15, ele dava testemunho de que ele era o Cristo. João capítulo 1, versículo 15, como diz. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que, de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem, contudo, a primazia, né? Porquanto já existia antes de mim. Ora, Jesus nasceu depois de João Batista, mas João Batista sabia que ele já existia antes dele, porque ele é o próprio Filho de Deus, que se fez um homem, tá? E versículo 29, do mesmo capítulo: no dia seguinte, viu João a Jesus, no dia seguinte, né? No dia seguinte, né, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E quando Jesus foi batizado, versículo 32, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como a pomba e pousar sobre ele, e eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Pode acreditar nisso? Ele viu com seus olhos. Ele recebeu a instrução de que aquele a quem desceu o Espírito, esse é o Filho de Deus, ele é o Cristo. Como agora ele manda os discípulos para perguntar se ele era o Cristo? Se ele era aquele que havia de vir? Ele viu com os olhos dele. Versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, e seguiram Jesus. Porque eu fiz questão de ler esse versículo? Irmãos, qual era a missão de João Batista? Era preparar o caminho de Jesus, do Salvador. Ele era o precursor. Ele era aquele que vinha aplanando os caminhos para Jesus poder atuar no seu ministério. Ora, ele mesmo batizou Jesus. E ele mesmo viu que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, confirmando que ele era o Cristo, ele era o Filho de Deus. Foi ou não foi? Aí no dia seguinte, os 2 dos seus discípulos seguiram a Jesus, porque ele falou: eis o Cordeiro de Deus. E que mais ele tinha que fazer no seu ministério? O seu ministério acabou. Ele tinha que seguir o Senhor. Vocês estão me entendendo? Então, quando o Espírito usa você, conduz você para uma determinada tarefa, quando chega, você executa a sua tarefa, irmãos, você tem que seguir a Jesus.
não insiste naquela tarefa anterior, principalmente antes de surgir Jesus. Vocês entenderam? Então, ele insistiu no seu grupo, com os seus discípulos, os discípulos de João Batista. Irmãos, infelizmente, ele não percebeu que ele acabou formando uma nova religião. E ele foi preso. E ele estando preso, aí perdeu a sobriedade. Ele devia pensar assim: puxa vida, eu que trabalhei tanto para o Senhor, introduzi a Ele, e Ele, vendo que eu estou na prisão, Ele não deveria me tirar da prisão? Ele não deveria, não é, se preocupar comigo? Irmãos, eu quero dizer para vocês, primeiro, quando você perde o frescor, quando você perde a presença do Espírito, você tenta manter-se, né, naquilo que o Espírito já foi, irmãos, você vai perder a sobriedade. E você vai achar, como se fosse uma outra organização, como se fosse uma organização humana, que as coisas vão funcionar pela lógica humana, não é? Você que trabalhou, deu a sua vida, seu suor para uma empresa, nada mais justo que essa empresa depois recompensar você. Irmão, mas não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, irmão, quem manda é o rei. Quem manda é Deus. Então, o conceito religioso, porque o João se tornou religioso, fazia-o pensar que Jesus era o Cristo. Se Jesus era o Cristo, deveria tê-lo tirado da prisão, porque ele trabalhou duro para o seu precursor. Irmão, esse é o conceito humano. Jesus, irmãos, ele veio para fazer a obra do Pai. João 3,8 fala: o vento sopra. Vamos lá, vamos ler. João 3,8. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João Batista, ele seguia o Espírito. O seu ministério era de alguém cheio do Espírito e seguia o Espírito. E quando ele deveria se retirar e seguir Jesus, não o fez, aí ele montou uma coisa humana. Aí ele não sabe mais seguir o Espírito, porque até então ele seguia o Espírito. E Jesus segue o Espírito, porque Jesus é Deus, ele obedece ao Pai. O vento sopra, né, para onde ele quer. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, não vai pela lógica humana. Se a lógica humana diz que Jesus tinha que tirar João Batista da prisão, mas a lógica de Deus não. E Jesus era fiel a Deus. Ele não fazia pela bondade humana. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes a sua bondade no serviço do Senhor acaba te prejudicando e prejudicando Deus. Seja espiritual. Deus sabe o que está fazendo. Isaías 55, como diz, eu faço questão de vocês lerem, Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos, pensamentos de Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nós somos diferentes. Deus vai falar para você: nós somos diferentes. Você pensa de um e eu penso do outro jeito. Nós vamos seguir quem? Quem é Deus? Seguir a Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Por isso, irmãos, nós que servimos ao Senhor, temos que aprender a andar pelo Espírito. Não temos a nossa liberdade de executar a nossa bondade. Nós seguimos o Espírito para produzir o fruto do Espírito. Porque assim como descem a chuva e neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quer dizer, Deus, a vontade dele, irmãos, ele mandou Jesus aqui na terra, para o que? Jesus era a própria palavra de Deus. E através de Jesus, o profeta, a sua palavra, Deus fazia a obra. E toda a obra de Deus, irmãos, toda a palavra que Deus manda para a terra, Deus quer colher frutos. Deus quer, colher, aquilo para que essa palavra veio fazer. Então, irmãos, graças a Deus, hoje nós temos a palavra profética. Ela não veio só para aumentar nosso conhecimento bíblico. Essa palavra, irmãos, veio para produzir fruto para Deus. E se nós somos fiéis, andando no Espírito, cheio do Espírito, essa palavra vai fazer a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Jesus, ele não tinha a sua liberdade própria, João capítulo 6, versículo... Vamos dar uma olhada em João. Irmão, vou fazer o seguinte. Vou dizer para vocês o seguinte. Eu falei para vocês que no reino dos céus, o reino dos céus é de quem é pobre em espírito. Vocês se lembram? A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se nós não nos esvaziarmos de toda a nossa capacidade, de não nos esvaziarmos de nossas experiências anteriores, não nos esvaziarmos do nosso conhecimento, do nosso já sei, nós não conseguimos viver no reino dos céus. Porque o reino dos céus vivem quem ele deixou de lado a sua capacidade, os seus conhecimentos, e ele é um papel em branco para Deus escrever, fazer o que Deus quiser. Entendeu? Não tem capacidade própria. Irmãos, assim é o reino dos céus. Por quê? Porque Jesus foi o primeiro homem, apesar de ser Deus, ele veio se tornar um homem. Ele deixou um modelo. Eu sou o primeiro homem esvaziado de espírito. Você sabia disso? Jesus era pobre em espírito? Jesus, ele não confiava na sua capacidade? Jesus não vivia, pelo que ele sabia falar ou do que sabia fazer? Não acredita em mim? Então vamos ler em João. Certo? Em João capítulo 5, versículo 19, que diz: Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Irmão, está na sua Bíblia. Jesus foi o primeiro a se esvaziar. Foi o primeiro a não confiar em si. Se bem que Jesus podia confiar em si. Ele é diferente de mim, diferente de você, mas ele não confia em si. Ele diz: nada posso fazer de mim mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Irmãos, olha, a dependência é total. Senão você cria uma nova religião. Com a sua capacidade, com seu conhecimento, sua maneira de fazer. Irmãos, Deus não quer isso. Vamos aprender com Jesus? Diga para si mesmo: eu nada posso fazer de mim mesmo.
E assim que... eu não falei para vocês falarem, mas eu quero dizer, você fale isso para si, né? Fale isso para si, que você realmente nada pode fazer de si mesmo. Você só faz aquilo que vi fazer Deus, Jesus, né? Versículo 30. Versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não sei se vocês perceberam a sutileza aqui. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, mas crê em quem? Crê naquele que o enviou. Quando os tessalonicenses ouviram a palavra de Paulo, eles creram que aquela palavra vinha de Deus. Vocês entenderam? Não é olhar para o homem que profetizou, mas se você vê que aquele homem é um profeta de Deus, o que ele profetizou vem de Deus. Então, quando você crê naquela palavra, você estará crendo em Deus. É por isso que funciona. Por isso que a palavra profética funciona, porque você não está crendo naquele homem, mas você está crendo em Deus, que colocou a palavra na boca daquele homem. Versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Jesus falou isso. Jesus, ele era todo poderoso. Mas ele disse, eu nada posso fazer de mim mesmo. Ora, se Jesus tinha essa atitude, irmãos, quem somos nós? Para sermos arrogantes, achar que eu sei fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa, mas eu não posso fazer nada. Se Jesus não pode fazer nada de si mesmo, da forma como ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Irmãos, nós não procuramos a nossa própria vontade. Quem sabe Jesus tinha até vontade de tirar João da prisão. Mas ele não estava aqui na terra para fazer a sua própria vontade. Ele estava aqui na terra para fazer a vontade daquele que o enviou. Senhor Jesus. Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. Quer dizer, se Jesus fizesse por conta própria as suas obras, o Pai então não realizaria em nome dele. Por quê? Porque era ele, era a vontade dele. Mas Jesus foi fiel em tudo. Jesus nunca fez nada que não seja da vontade do Pai. Então, nesse momento de João Batista, Jesus não foi pelo relacionamento humano. Ele foi pela vontade do Pai. Por isso, irmãos, tudo que o Pai queria fazer, realizou por meio dele, provando que ele era o enviado de Deus. Capítulo 6, versículo 29, é um versículo famoso. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Irmãos, a obra de Deus, ela é feita quando você crê naquele que foi enviado, e a palavra que esse enviado fala, é Deus quem fala, é Deus quem colocou na sua boca, e quando você crê e obedece com simplicidade, essa palavra faz a obra de Deus. A obra de Deus é esta. Então, irmãos, é isso que nós estamos experimentando nesses últimos 4, 5 anos. Nós não confiamos em nossa capacidade. Nós aprendemos a fazer uma coisa: ser simples, detectar se a palavra veio de Deus. Se a palavra veio de Deus, nós cremos, sem questionar, sem perguntar.
cremos e obedecemos. E quando cremos e obedecemos, irmão, nesses 4 anos, 5 anos, muitas coisas foram realizadas pelo Pai, pelo Espírito, por Jesus. Não foi? Então, irmãos, é isso. Vamos continuar nessa simplicidade? E sempre diga para si mesmo que eu não posso fazer nada de mim mesmo. A palavra que eu faço, a obra que eu faço é ouvindo a palavra. Com simplicidade. Pela fé, recebo, pratico, obedeço e a obra é feita. Versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Isto é, Jesus não tinha liberdade para fazer o que ele queria. João Batista perguntou: é você? É aquele que havia de vir? Se fosse você, você teria feito essa bondade, teria me tirado da prisão. Mas Jesus não tinha liberdade própria. Ele não podia fazer a vontade dele. Ele tinha que fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. Capítulo 7, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Quer dizer, até o que Jesus ensinava, a gente achava que era ele. Não, não era nem dele, mas era do Pai. Todo o ensinamento que Jesus deu para nós no livro de Mateus, especialmente em Mateus 5, 6, 7, irmãos, esse ensinamento veio de Deus, veio do Pai. Aí no versículo 18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus não falava por si mesmo. Se você tiver a ousadia de falar por si mesmo, você está procurando a sua própria glória. Você quer aplausos, você quer elogios, você quer louvor, você quer fama, você quer holofote, mas Jesus não veio para isso. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Por isso ele não falava nada por si mesmo, tá? Bom, então aqui Jesus veio fazer aqui na terra, né? Vamos lá, vamos voltar lá para Mateus 11. Então Jesus responde aos discípulos de João Batista, versículo 4: e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Perdão, o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Irmãos, a missão do rei do reino dos céus aqui na terra, irmãos, é anunciar esse evangelho aos pobres, é fazer com que os cegos venham, é fazer com que os coxos andem, é fazer com que os leprosos sejam purificados, é fazer com que os surdos ouvem e os mortos sejam ressuscitados. E graças a Deus esse evangelho está sendo pregado nas ruas aos pobres de espírito, né? Aqueles necessitados, com o coração quebrantado, esses que choram, irmãos, o evangelho está chegando até eles. Então, irmãos, Jesus veio fazer o quê? Lucas 4, versículo 19. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Vou ler desde o versículo 18, vou ler desde o 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me
para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, essa era a missão do Rei do Reino dos Céus aqui na terra. E hoje essa missão passou para nós. Nós estamos aqui na terra, não é para nos fecharmos em quatro paredes e nós nos tornarmos os doutores do conhecimento bíblico. Não. Estamos aqui na terra, irmãos, é para primeiro permitir que o Espírito do Senhor nos unja. Antes de sair para a rua, vamos nos encher do Espírito. Vamos confessar que nada temos, nada podemos fazer. Nós pedimos para o Espírito nos encher, nos capacitar. Nós pedimos para esse Senhor Jesus, que é o reino dos céus, venha nos dar autoridade para sair às ruas. Pelo que Ele me ungiu. Irmão, precisamos da unção. Precisamos da unção. O Senhor precisa nos ungir. Para quê? Para evangelizar os pobres. Irmãos, os pobres vão receber o evangelho. Os ricos não recebem. Eu não estou dizendo pobre e rico em dinheiro. Estou falando do espírito e do coração. Você vai para a rua, você pode ver que aquele que estava com o espírito contrito, aquele que estava com o espírito arrependido, humilde, né, um coração quebrantado, ele recebe. Porque esse evangelho é para os pobres. Vocês entenderam? Ele foi enviado, nós somos enviados para proclamar libertação aos cativos. Irmãos, nas ruas estão cheias de pessoas debaixo da escravidão de Satanás, debaixo da escravidão deste mundo, estão debaixo de um jugo pesado, né, que eles não sabem como se libertar, como se livrar. E nós pregamos o evangelho. Posso orar por você? Só de falar, posso orar por você, orar, nós já estamos libertando a pessoa. E restaurar a vista aos cegos. Muitos, como Mateus 13 no começo diz, têm olhos, mas não veem. Muitos têm ouvidos, mas não ouvem. Mas o evangelho que pregamos, irmãos, para restaurar a vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Quantas pessoas estão oprimidas na rua? Eu me lembro que quando conversei, né, com os colportores, eles falaram que muitas pessoas perguntam, vocês têm livros sobre ansiedade, sobre, né, como se libertar de angústia, de estresse, né, síndrome do pânico? Na verdade, irmãos, o que nós estamos fazendo na rua, já estamos pondo em liberdade esses que são oprimidos. Oprimidos pela angústia, oprimidos, não é isso? Pelo estresse, oprimidos pela síndrome do pânico. Quer dizer, nós estamos libertando as pessoas. Vamos pregar o evangelho ou não? 2 Timóteo 4:2. Como Paulo fala para o Timóteo. Segundo Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e ensinamento e doutrina. 1 Coríntios 9, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, como diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Não precisamos ter esse mesmo desespero do Senhor Jesus. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada.
Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo era livre, mas ao mesmo tempo ele era escravo dessas pessoas para quem ele pregava o evangelho. Nós nos sentimos assim. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, não é isso? Mas, por outro lado, Deus me deu essa responsabilidade de tirar essas pessoas da rua, pregar o evangelho aos pobres. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para ganhar os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Às vezes alguns irmãos são ousados, segurança, e chegam e falam para ele: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não podem fazer isso aqui, né, os comportores. Mas eles falam: não, Deus me deu autoridade e me mandou fazer isso, pregar o evangelho para as pessoas necessitadas. Todas as pessoas precisam e você também precisa. Posso orar por você? Irmãos, nós não precisamos temer, porque o desespero de Jesus está dentro de nós. Temos esse desespero para pregar o evangelho. Ezequiel 3, isso aqui foi o irmão que mandou esse versículo. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Se o Senhor mandou você para falar com um perverso, que ele vai morrer da sua perversidade, e você não obedecer e ir lá avisar, o Senhor vai requerer o sangue dele de você. Vamos pregar o evangelho. Aí voltando lá para Mateus 11, vamos lá. Eu preciso terminar. Mateus 11. Senhor Jesus. Então, Jesus começa a dar testemunho de João. De um lado, mostrou que João perdeu o momento certo de seguir a Jesus. Aí criou uma nova religião. Aí começou, irmãos, eu já vou chegar no final. E começou, irmãos, a trabalhar no cansaço. Enquanto João Batista estava seguindo o Espírito, gritava no deserto, fazendo todo aquele trabalho intenso, batizava, não é isso? Irmãos, ele não sentia cansaço. Não era o contrário? Não é? Ele pregava o evangelho, né? Batizava as pessoas, gritava, não sentia cansaço. Mas agora na prisão, em vez de descansar, não. Estava cansado. Vocês estão me entendendo, irmãos? Senhor Jesus. Mas agora,
Jesus então fala por João. Versículo 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo, a respeito de João, que saísse a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saísses a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que o profeta. Esse é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E quereis, né? Então, irmãos, Jesus começa a falar por ele, tá? Então, João, ele sabe que Jesus podia muito bem, se ele fosse um homem, né, normal como nós, puxa vida, João Batista deveria dar uma bronca no João Batista. João Batista, você deveria, certo? Depois de ter me batizado, os seus 2 discípulos me seguido, você deveria me seguir. O que você está fazendo aí? Não é isso? E você ainda tem coragem de vir me questionar se eu sou o Cristo? Se eu sou aquele que foi enviado? Se fosse eu, mandava o fogo do céu, queimava João dentro da cárcere, da prisão. Não é? Mas ele não. João era como uma cana, um caniço quebrado. Naquele tempo se fazia da cana, cortava a cana, fazer flautas. E se estiver rachado, a cana estiver rachada, não serve para fazer flauta. É para ser jogado fora. Mas Jesus não jogou João Batista fora. Né? E que mais? Ele também era o quê? Onde eu estou? Um caniço, né, que sair... Não, diga assim, é versículo 8, né? Que saísse a ver um homem de vestes finas, né? Então, irmãos, Senhor Jesus, deixa eu ver onde está aqui, ó. Deus tentar ver. João, ele era, né? Ele pregava o evangelho no deserto com ousadia e com impacto, vestia-se de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Ali ele estava pregando o evangelho, impulsionado pelo Espírito. Irmãos, ele estava fazendo a obra de Deus sem cansaço. E João era muito mais que um profeta. Por quê? Porque ele foi enviado, era um profeta especial enviado diante de Jesus como mensageiro para preparar-lhe o caminho, não é? Então João, ele presenciou a vinda de Cristo. Ele é maior do que outros profetas, porque outros profetas profetizaram a respeito da vinda de Cristo. Mas João Batista profetizou com Jesus ali. Então ele era o maior entre todos eles. Mas, irmãos, ele não aceitou Jesus para dentro dele. E o reino dos céus, o menor do reino dos céus, é maior do que ele, porque no reino dos céus todos que estão no reino dos céus receberam a Jesus dentro dele, recebeu Jesus no coração. Não é mesmo, irmãos? Tem a vida de Jesus no coração. Portanto, irmãos, o menor entre nós é maior que João Batista. Nós somos bem-aventurados. E o reino dos céus é tomado por esforço, porque os fariseus faziam de tudo para impedir que qualquer um dos judeus cresce em Jesus, né?
E a dispensação dos profetas e da lei termina com a vinda de João. É tudo isso que nós lemos, né? Fala sobre isso. Então Jesus, ele foi profetizado como aquele que iria, né, diante do Senhor com espírito e poder de Elias, porque ele começa a falar de Elias, não é isso? Aqui, ó, onde estou. Versículo 14. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? Então vamos olhar em Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas 1, 17, como fala? E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, esse Elias aqui refere-se a João Batista. Então João Batista veio, né, como Elias, sendo precursor, preparando o caminho do Senhor aqui na terra. Só que, né, podemos ver Mateus, Elias mesmo, né, Elias mesmo, ele virá quando chegar na grande tribulação. Malaquias 4:5, dá uma olhada. Malaquias 4:5. Mas não é esse que você ouve por aí dizendo que Elias já chegou, tá? Nada a ver, nada a ver. Porque Elias só vai surgir na grande tribulação. Ainda bem que nós não entramos na grande tribulação. Então é sinal que podemos ser arrebatados antes dele, né? Antes dela. Malaquias 4, versículo 5. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lá no final já, tá? Na grande tribulação. Isso você pode ver também em Apocalipse 11. Apocalipse 11. 3, versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Esse 1260 dias dá exatamente 3 anos e meio da grande tribulação. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Tá? Eu não vou, né, aqui diz, esses dois, tá? Esses dois serão, né, Elias e Moisés, tá bom? Então eu não vou detalhar aqui para vocês, porque vamos ter uma outra ocasião para explicar melhor sobre isso. Mas o importante é que Jesus falou que João Batista ele veio como Elias. Mas o Elias mesmo do tempo dos profetas, ele vai aparecer ainda na grande tribulação para, né, encorajar o povo de Deus, tá bom? Então vamos voltar lá em Mateus 11. Eu preciso prosseguir, tem coisa rica ainda. Mateus 11, estou abrindo sempre no lugar errado aqui, peraí. Mas a quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, isso é falado em todas as 7 igrejas de Apocalipse, né, 2 e 3. Irmãos, nós precisamos de revelação para nós, né, entendermos. Senão a gente ouve e não entende e não percebe nada. Então, graças a Deus, Deus tem nos dado entendimento nestes dias para entender, né, a sua palavra profética. E no versículo 17, e quem não tem entendimento, tem essa condição: nós os tocamos a flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João, que não comia nem bebia, dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, né, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e
pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Irmãos, infelizmente, quem não tem ouvidos para ouvir, não tem entendimento. Quando a palavra de Deus toca flautas, ninguém dança, porque ninguém entende. E quando a palavra de Deus toca lamentações, ninguém pranteia, porque não estão entendendo nada. Mas, irmãos, nós precisamos ter ouvidos para ouvir a palavra do Rei. Veio João Batista com aquela vida rude, selvagem, pelos de camelo, comendo gafanhotos, mel semestre, e os fariseus diziam, ele tem demônio. Aí veio Jesus, depois de chamar Mateus da coletoria, e Mateus o convida para um banquete na casa dele. E ali estavam só gente ruim, só publicanos e pecadores. E os fariseus começaram a criticar, né? Então, irmãos, aí está um glutão, um beberrão, gosta de comer, gosta de beber, né, no meio dos publicanos, no meio dos pecadores. Mas, irmãos, a sabedoria é justificada por suas obras. Pelos frutos você conhece uma árvore. Jesus só produziu frutos bons. E nós também hoje, irmãos, queremos produzir frutos bons. Eu preciso seguir, vamos lá, versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Irmãos, onde ficava Corazim? Onde ficava Betsaida? Corazim e Betsaida ficava ao redor da parte norte do mar da Galileia, tá? E eram cidades bem próximas, de poucos quilômetros, uma cidade da outra, tá? Corazim e Betsaida, onde alguns dos discípulos viviam ali, e onde Jesus, né, depois que se mudou para Cafarnaum, e Cafarnaum também ficava a poucos quilômetros de lá. Então são 3 cidades, porque daqui a pouco vai falar de Cafarnaum. Então são 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, são 3 cidades próximas, ali na região do norte do mar da Galileia, são as 3 cidades onde Jesus operou mais milagres. Operou milagres, mas continuava uma geração incrédula, não acreditaram nele. Então, irmãos, essas 3 cidades, de certa forma, foram amaldiçoadas. Essas 3 cidades hoje estão em ruínas. As 3 cidades não foram reconstruídas, estão em ruínas. Por isso, irmãos, por isso que ele fala assim, né? Se em Tiro e Sidom se tivesse operado esses milagres que entre vós se operou, né? Eles teriam se convertido. E vocês não se converteram, né? Tiro e Sidom são gentios, tá? E versículo 23, mesma coisa. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria-se permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Né? Irmãos, o que quer dizer isso? Cafarnaum, né, era a terra para onde Jesus passou a morar, né? E Corazim e Betsaida, onde alguns dos discípulos moravam ali, tá? Então, ele operou tantos milagres, mas a incredulidade, né? Aqui fala, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até aos céus. Sabe por quê? Por quê? Porque Cafarnaum era uma cidade simples, né? Estava no anonimato. E de repente, Jesus foi morar lá.
E a fama de Jesus elevou a fama da cidade de Betsaida, de cidade de Cafarnaum. Vocês entenderam? Assim como, eu diria assim, né? O Senhor colocou a estância lá em Sumaré. Sumaré, pouca gente sabia que existia no mapa, né? Lá no ano 80, 1980, pouca gente conhecia Sumaré, certo? Sumaré era no máximo uma cidade dormitório para Campinas. E de repente, irmãos, a estância está lá. E Sumaré foi colocado no mapa por causa da estância. O mundo inteiro conhece Sumaré. Na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo conhece Sumaré. Por quê? Por causa da estância. Né? Então, a Cafarnaum ficou famosa por causa de Jesus. Mas não creram em Jesus. Por isso que eu espero que as autoridades de Sumaré tratem bem a estância, porque, né? Para não ser amaldiçoada na cidade, né? Antes, pelo contrário, ganhem bênção, né? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, quando a igreja, quando Deus, os milagres acontecem, quando Deus, né, manda o seu profeta falar alguma coisa e as coisas acontecem. Por exemplo, em Atos capítulo 2, dá uma olhada, Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais quem realizou? O próprio Deus realizou, por intermédio de Jesus entre vós, como vós mesmos sabeis. Irmão, Jesus operou tantos milagres ali nessas três cidades, e quem operou? Foi o próprio Pai. Deus é quem operou. Irmãos, hoje é a mesma coisa em Marcos 16, vocês se lembram? Marcos 16, vamos ler de novo, vai. Eu não canso de ler isso. Marcos 16, não é isso? Versículo 15 fala assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí chega no 20, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, esses milagres são operados por Deus. E hoje, entre nós, irmãos, tantos milagres, tantos sinais estão nos acompanhando na pregação do Evangelho, na comportagem, no Avança Jovem, não é isso? Na rede de cuidado, nas conectadas, etc, etc. Irmãos, o que o Senhor está fazendo? É o próprio Deus quem opera os milagres, tá? Para confirmar que essa palavra era dele, tá? Então, Senhor Jesus, versículo 1 para o versículo 25, lá, Mateus 11. Mateus 11. Meu tempo está acabando, eu preciso correr aqui. Versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos, Jesus, ele como o enviado de Deus, ele só está aqui para fazer a vontade do Pai, né? Deus, eu já falei isso, Deus está presente com o contrito e humilde de espírito, né? Isaías 57:15, na versão King James atualizada. Ele está com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao coração quebrantado e arrependido. Ele estima e dá atenção ao humilde e arrependido de espírito. Vocês se lembram? Nós lemos tudo isso. E que dedica, né? Quem dedica o seu amor reverente à palavra do Senhor. Isso está em Isaías 66, versículo 2. Portanto, irmãos, que nós não sejamos esses que o Senhor tem operado tantos milagres e sejamos, né, uma geração incrédula. Não, nós cremos no que o Senhor está fazendo entre nós.
Visto, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Que diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Irmãos, essa é a sabedoria de Deus, é a loucura da pregação. Você chega uma pessoa, posso orar por você? A pessoa até se assusta. Você quer orar por mim? Agora? Agora. É isso? Mas essa é a loucura da pregação. E as pessoas se convertem. Né? E capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Graças a Deus, irmão, Deus tem nos revelado, né? E versículo 14. Ora, o homem natural aqui é homem anímico, homem da alma, que vive na alma. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Jesus era aquele que mantinha comunhão íntima com o Pai. Ele não ousava fazer nada que o Pai não fizesse. Da forma como ele via, ele fazia igual. Então Jesus, ele não faz nada por si mesmo. Por isso, irmãos, nós precisamos saber que Deus, ele oculta essas coisas aos que se acham sábios e aos que se acham entendidos. Se você sabe, você é entendido, Deus não te revela. Mas se você é humilde, você é arrependido de espírito, então Deus revela você, tá? Então, se nós não nos convertemos como uma criança, Mateus 18, versículos de 1 a 5. Mateus 18, Senhor Jesus. Está certo ou não? Naquela mesma hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não os tornastes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Irmão, vamos nos tornar simples como uma criança. E esse é o maior no reino dos céus, né? Portanto, irmãos, Deus ocultou essas coisas aos sábios entendidos e instruídos, mas Ele revelou aos pequeninos, tá? E, ó Senhor Jesus, eu não vou falar sobre isso, vamos lá no final já. O meu encargo principal está no final, últimos 3 versículos. Mateus 11. Vamos terminar com isso aqui, ó. Mateus 11. Vamos ler os 3 versículos. Vinde a mim, vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, esses 3 versículos
que encerram Mateus 11, geralmente nós aplicamos para as pessoas que estão nas ruas, né, que estão sobrecarregadas, estão cansadas, e vamos aliviar essas pessoas. Mas, irmãos, eu quero dizer que no contexto, ele está dizendo para aqueles como João Batista, que deixou de trabalhar no Espírito, criou uma nova religião. Irmãos, aí vem a sobrecarga, aí vem um cansaço. Quando você trabalha no caminho do Espírito, o Espírito te encaminhando, irmão, tudo é descanso. Você já percebeu ou não? Já percebeu? Enquanto João Batista estava lá no deserto, gritava ali, arrependei-vos, e batizava, irmãos, ele estava bem. Mas quando ele foi para a prisão, ele não deixou de seguir o Senhor. Estava na prisão, irmãos, sobrecarregado e cansado. Então, irmão, no caminho vindo para cá, um irmão me perguntou no carro, porque ele perguntou para mim que ia compartilhar. Eu falei que ia compartilhar esse capítulo. Ele perguntou para mim, a pandemia tem deixado muitos irmãos nossos, né, cansados, sobrecarregados, angustiados, né, com toda a situação inusitada que não tínhamos antes, e né, os próprios irmãos não estão bem. Não estão bem. O que fazemos, irmãos? Vamos fechar a porta de pregar o evangelho? Vamos fechar a porta da igreja e ficar 6 meses curando primeiro os irmãos? Vamos dar 6 meses de mensagem só para dizer para os irmãos, você está cansado, está sobrecarregado, então não precisa sair para pregar o evangelho, vamos curar você primeiro, vamos dar um alento para você e tal. Irmãos, isso não cura nunca. Se a gente olhar para isso e tentar resolver isso, irmãos, não vamos nunca resolver. Irmãos, vamos aprender com o Senhor Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Como Jesus vai nos aliviar? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Como é que eu vou vos aliviar? Tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, não é fechar as portas para a gente cuidar dos ferimentos, não. Vamos fechar a porta da igreja, a igreja virou um grande hospital para a gente primeiro curar os enfermos aqui dentro. Não, ele falou, vinde a mim, né? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Como? Tomai meu jugo. Qual que era o jugo do Senhor? O que o Senhor fez no capítulo 10? O que ele fez no final do capítulo 9? Saiu para pregar o evangelho. No capítulo 10, o que ele fez? Ele chamou os 12, enviou os 12 para a rua. E o capítulo 11, no começo, o que ele fez? Ele foi para a rua. Toma meu jugo, toma meu jugo. Você quer ser aliviado? Você quer ser aliviado de sobrecarga? Quer ser aliviado do seu cansaço? Toma o jugo do Senhor. Sabe o que é um jugo? O que é um jugo? Sabe o que é o jugo? Quem sabe o que é o jugo? O jugo é uma canga, que é um pedaço, uma trave de madeira, né? Colocado sobre 2 bois, 2 animais. Isso é a canga. Para quê? Para unir os 2 animais, para puxar uma carga pesada. E essa carga pesada pode ser um arado e pode ser um carro, não é isso? Para puxar carga pesada. E geralmente coloca-se na liderança dessa canga de bois o mais experiente e o mais forte. Geralmente coloca um novo, né? Para aprender. Então, quem puxa a maior carga? O mais forte, o mais velho, o mais experiente. E Jesus está falando, pode vir, eu sou esse mais forte. Eu sou esse mais experiente.
Aliás, toda a força vem de mim. Toma meu jugo. Toma meu jugo. Você só precisa se dispor. Você só precisa apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, santo, é um serviço santo e agradável ao Senhor. Você apresenta o seu corpo, coloca-se debaixo do jugo do Senhor e o Senhor vai levar você. Isso tira a sua carga. Se você está sobrecarregado, se você está cansado, não adianta tirar férias. Não adianta ir para o melhor hotel. Você vai voltar mais cansado e bolso vazio. Sai para pregar o evangelho. Toma o jugo do Senhor. Onde está a preocupação do Senhor? Pregar o evangelho. Salvar as pessoas. Cuidar das ovelhas sem pastor. Cansadas, aflitas, não é isso? Exaustas. Irmão, se eu, como você, tomarmos o jugo do Senhor, irmãos, nós vamos ser curados. No caminho para cá, um irmão acabou de dizer para mim uma história, um testemunho bem fresquinho. Havia um casal, um irmão, então comunicou o irmão dizendo assim: olha, meu casamento não está bem não, e estamos para separar-nos, não dá mais. O irmão levou o casal a pregar o evangelho, a servir ao Senhor. Moral da história, fim da história, os dois estão como lua de mel, e a esposa está grávida de novo, está grávida, e estão super bem. Irmãos, melhor conselho matrimonial, não é? Muitos dão palestra do casados para sempre. Irmãos, casado para sempre e servindo para sempre. Você está casado para sempre, sirva ao Senhor para sempre. Prega o evangelho. Cuida das pessoas. Esse irmão também falou para mim, tem uma senhora na sua igreja super distinta, só que anda com dificuldade com a bengala. O que ela pode ser útil? Em que ela pode ser útil? Irmãos, eles colocaram ela na central de atendimento, de acolhimento. Essa senhora, cheia de experiência, com uma voz carinhosa, que transmite segurança. Irmão, está cuidando, está acolhendo muita gente para a rede de cuidados. Irmãos, está super alegre. Irmãos, é assim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Vem aprender de mim. Eu faço a vontade do Pai. O meu descanso é fazer a vontade do Pai. Porque sou manso e humilde de coração. Manso porque eu não revido a quem me persegue. Eu não resisto àquele que me rejeita. E eu sou humilde porque não sou eu quem o faz. Eu não acho capaz de fazer nada, mas Deus faz por mim. Achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, assim é que nós vamos achar descanso para a nossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque sou eu quem carrego. Você só precisa estar do lado, essa é a melhor terapia. O Senhor quer nos tirar toda a sobrecarga. Se você nessa manhã veio com toda a sobrecarga da vida, irmãos, você descobriu um caminho. Esse é o caminho. Vamos sair para pregar o evangelho. Vamos cuidar de outras pessoas. Você vai ver como isso vai te aliviar. Você vai ver como isso vai te curar. Isso vai produzir descanso em você.
você, irmãos, debaixo da direção do Espírito, seguindo o Senhor, esse trabalho não é fardo, esse trabalho não dá cansaço. Se você fazer do seu trabalho virar uma nova religião, aí sim vai ser cansativo. Mas, irmãos, se você fizer esse trabalho carregando o jugo do Senhor, irmãos, tenha certeza, Deus vai te curar, Deus, Ele vai, né, tirar toda a sobrecarga e toda a canseira. Então, irmãos, eu aproveito para dizer, aqueles irmãos, aquelas irmãs, né, que poderiam estar úteis, né? Principalmente aquelas irmãs já maduras, já têm tanto tempo, né, e ainda estão desempregadas. Peça para os irmãos da rede de cuidados, central de acolhimento, não é só algum contato para cuidar. E se ninguém distribui para você, vai na rua você, vai na loja, né? Posso orar por você? E depois fala assim: você quer ser cuidado? Eu posso cuidar de você? Posso continuar orando por você? Arruma trabalho para fazer? Vamos fazer isso? Que ninguém fique desempregado. Porque esse é o caminho para a gente descarregar toda a sobrecarga. Descarregar, não é isso? Todo fardo, todo cansaço. E nós vamos servir no Espírito. Podemos ter muito trabalho, mas, irmão, não cansa. Somos como aquela que sobe com asas de águia. Correm, não se cansa, não é isso? E não se fatigam. Deus abençoe vocês. Jesus é o Senhor. Amém.